transversais ao plano diretor. A ideia, a gente continua ainda na questão da introdução, a ideia é colocar algumas coisas no radar das pessoas que estão responsáveis por desenhar esse plano diretor. Então hoje a gente vai tratar de dois termos transversais ao plano diretor, na nossa opinião, que a gente colocou aqui para vocês, na área de transportes, que é o plano de mobilidade urbana e a lei do polo gerador de tráfego. A gente vai esmiuçar um pouquinho mais lá para frente isso aí, e o plano diretor de transportes. A gente falou um pouquinho de corredor de ônibus no primeiro encontro. E na parte de infraestrutura urbana, a Secretaria de Obras vai tratar de infraestrutura de saneamento e vai trazer algumas informações aí sobre o índice de aproveitamento da água, desperdício, investimento aí numa escala de tempo dos últimos 3 anos. No primeiro encontro, a discussão basicamente foi que rumos queremos dar para a cidade. Inclusive, no final do encontro, a gente falou sobre a vocação, houve até um debate sobre que vocação, qual perfil, se a gente estava buscando dar uma identidade única para a cidade, mas ficou claro naquele encontro que a ideia era aproveitar todas as interfaces, quer dizer, todos os diferenciais, todos os potenciais da cidade e tentar majorar isso de forma que você pudesse utilizar todas essas potencialidades em favor do município. Como vocês sabem, o município já tem um plano diretor. O objetivo é orientar as ações do poder público visando compatibilizar interesses coletivos e garantir de forma justa os benefícios da urbanização, garantindo os princípios da reforma urbana, direito à cidadania, gestão democrática da cidade e outros espaços. A Lei Complementar 273, que instituiu o plano diretor de 8 de julho de 2008, teve esse objetivo. Nós já passamos aí 10 anos desde a aprovação dessa lei, e o que nós fizemos em cima desse processo, que de fato e de concreto saiu. Por isso nós estamos aqui tentando discutir e propor uma solução que de fato ocorra. Quando se fala de plano diretor, você tem todas as interfaces, quer dizer, todas as outras secretarias e todos os distritos que foram compostos para fazer essa discussão. No nosso caso aqui, plano diretor, a Secretaria de Transporte e a Secretaria de Obras, elas têm um talho que vamos dizer, uma linha transversal que corta o plano diretor, que é uma responsabilidade imposta por lei federal. É o plano de mobilidade urbana das cidades. No primeiro encontro, a gente demonstrou para vocês algumas obras de infraestrutura, algumas atividades da infraestrutura que foram incluídas no plano regional de mobilidade urbana, porque hoje você não pode falar mais em mobilidade dentro de uma cidade. Ninguém trabalha só com o seu próprio umbigo. As cidades estão conurbadas, estão conectadas. Hoje você não consegue dizer onde começa Diadema, onde termina Diadema e começa São Paulo. E nós sofremos esses impactos. Então, no plano de mobilidade urbana, você tem dois momentos. O primeiro momento é o regional, que pensa todo o deslocamento. Desde a Zona Sul, indo até a Avenida do Estado em Santo André, ou chegando até o centro de São Bernardo. Mas, invariavelmente, está se falando de ações que vão favorecer a mudança, o fluxo de veículos, pessoas, serviços, comércio, enfim, produção, de uma cidade para outra. Estou falando do macro. Mas dentro da cidade, nós também temos a obrigação de fazer um plano micro, de microações. A Secretaria de Transporte já tem um plano, são esses dois volumes que vocês estão vendo aqui. Nós estamos no plano de mobilidade urbana hoje, com 70% dele constituído. Os estudos, as propostas, os índices, daqui a 15 anos, todos os encargos estão prontos. Onde nós estamos? Exatamente na fase de iniciar a discussão com a sociedade civil. Porém, esse plano de mobilidade urbana, nós estamos, na verdade, utilizando o plano diretor de transporte e trânsito que foi formulado em 2010. O que nós estamos fazendo? Nós estamos reavaliando os indicadores, as obras que precisam ser feitas para mitigar o impacto do trânsito. Porque em alguns locais, por exemplo, no final da gestão, tinha uma alternativa, né, uma alternativa de trânsito ali para aquela conversão à esquerda na Piraporinha, entrando na Antônio Dias Adorno ali, que ia utilizar aquela área dos prédios ali do Conjunto Vitória, que acabou sendo utilizado para uma outra finalidade. Ali, na verdade, havia um trecho que ia fazer a transposição do corredor
ia diminuir aquele índice, aquele fator de congestionamento que a gente tem ali na conversão que atrapalha o trânsito como um todo. Hoje a gente já tem que pensar numa outra solução para aquela região. A gente precisa dar a resposta. Porém, fisicamente, ou seja, com a construção do trevo, você já não tem mais essa possibilidade, porque não tem mais área. Então nós vamos pensar em manejo de tráfego. Nós vamos compor o trânsito e vamos fazer mudanças de trânsito dentro do Jardim Anchieta para tentar fazer com que esse trânsito flua de uma maneira mais satisfatória possível para dentro do Vila Nogueira, sem utilizar efetivamente de uma obra que era o que estava planejado inicialmente. Então aí você vê que o plano diretor ele não está cumprindo a função dele, porque como instrumento ele deve funcionar como balizador de uma política que não se manifesta, porque as obrigações de cada uma das partes não tem, vamos colocar assim, um plano mestre que vai definir essas diretrizes e como elas vão ser aplicadas. Nós também não conseguimos olhar para o plano diretor sem corresponder à questão do plano de mobilidade urbana, sem falar da lei do polo gerador de tráfego e das perspectivas de transporte público para a cidade. Porque essa cidade que deve crescer, ela deve ter um sistema de trânsito, uma infraestrutura urbana e um sistema de transporte público coletivo que corresponda a essa nova necessidade que vai se desenvolver na cidade. Hoje, falando de mobilidade urbana, nós temos aí que a mobilidade urbana é o instrumento básico para a orientação da política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana de Diadema. É obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e para cidades que compõem a região metropolitana, por causa desse impacto que você tem pela associação com a proximidade de outros municípios. Como é hoje? Então você vê ali no projeto, no desenho, como os atores do trânsito hoje estão divididos. Então você tem lá, basicamente, uma participação muito maior do transporte individual no sistema viário, que a gente tem uma representação de uma via, calçada. Então hoje você tem o ciclista concorrendo diretamente com o pedestre, uma quantidade exorbitante de veículos utilizando um sistema de uma infraestrutura, um sistema viário limitado, e o transporte público aparece aqui. Qual a proposta, qual o objetivo do plano de mobilidade urbana? O que ele traz? Ele traz a necessidade de repensar esse movimento. A ideia é favorecer, numa escala muito maior, o pedestre, o ciclista dentro de áreas de circulação próprias, o sistema de transporte coletivo como um todo. Priorizar e qualificar o transporte coletivo e não motorizado, reduzindo o estímulo ao transporte individual por meio da integração dos diversos meios de transporte. É muito comum você ver na internet, quando você coloca mobilidade urbana, você vê a imagem da quantidade de espaço que os veículos ocupam na rua em contraposição ao transporte coletivo. Então, num ônibus que transporta aí 40, 50 passageiros, você tem correspondente 50 veículos ocupando o espaço, porque o usuário ele vai, a maior parte das viagens, a gente vai ver mais para frente, é individual. É o veículo ocupando espaço no sistema viário, com um único passageiro dentro do mesmo. As metas do plano seria, na parte de infraestrutura, nós estamos falando aí de requalificação dos espaços. Então, nós estamos falando de rampas de acessibilidade, instalação de faixas, travessias elevadas de pedestre, ordenamento e encaminhamento do fluxo de maneira que não resulte em congestionamentos, mas de alguma forma você reduza o índice de congestionamento, aumentando a sensação de conforto do cidadão. Então, eventualmente, você trabalha com a possibilidade de aumentar o percurso sem reduzir a velocidade, que no final das contas vai diminuir o estresse do cidadão volante, porque ele fica... estatística da CET, essa semana, o cidadão perde hoje, por dia, no trânsito, em torno de 2 horas e 40 minutos. Por dia. Em 10 dias, nós estamos falando de 10 vezes, nós estamos falando de quase 20 horas desperdiçadas no trânsito, no horário de pico, de um cidadão. Então nós estamos falando de reaproveitar os deslocamentos de forma que você diminua os índices de congestionamento, de forma que o cidadão tenha mais conforto, diminua o estresse e consiga circular de uma maneira mais harmoniosa.
Qual outra meta do plano? Seria a implantação de sistemas estruturantes de transporte público, coletivo, com ampliação de capacidades, linhas, pontos, integrações. Como a gente viu lá no começo, no gráfico que demonstra os atores, para pedestre, ciclista e transporte coletivo, a ideia é reordenar o fluxo dos veículos com aproveitamento dos espaços para o pedestre e ciclista, com alternativa ao transporte individual e transporte coletivo. Esse é o grande mote do plano de mobilidade urbana. Melhorar a qualidade desse deslocamento de forma que você possa transportar mais pessoas em menos tempo, com mais qualidade e conforto. Dentro desse contexto, cada uma das secretarias tem o seu papel a desempenhar. A Secretaria de Obras formula alternativas para problemas estruturais encontrados no sistema viário, no caso do viaduto da Mazafé, que a gente tratou no primeiro encontro, e análise da infraestrutura existente, de modo que se avalie se as alternativas propostas pela Secretaria de Transportes, pela Engenharia de Tráfego, correspondem ao trânsito ou ao fluxo que se pretende dar para uma determinada via. A Secretaria de Transportes, por sua vez, precisa pensar um modelo de transportes que contemple os deslocamentos e agora também que tenha esse olhar sobre o plano diretor e sobre as propostas que os outros grupos vão desenvolver dentro desse processo. Então nós temos um processo de pensamento agora, nós temos que colocar isso tudo no radar agora, porque as discussões que vão vir da habitação, que vão vir do comércio, que vão vir da indústria, vão trazer outras preocupações com a necessidade de se propor outras soluções. Aqui está o desenho esquemático que nós vamos tratar hoje, na área de trânsito e mobilidade urbana, polo gerador, na área de transportes e infraestrutura. A Secretaria de Obras tratou no primeiro encontro de infraestrutura urbana, nesse momento vai se falar de infraestrutura de saneamento básico. O plano de mobilidade urbana consiste na ferramenta para orientar as ações de projeto de investimento em mobilidade urbana para os próximos 15 anos. Então nós estamos trabalhando aí com índices e indicadores para 2032. Foi criada pela Lei Federal 12587 de 2012, Política Nacional de Mobilidade Urbana. É importante se dizer que, logo que foi aprovado, o prazo inicial para apresentação do plano de mobilidade era 2015. Ele foi postergado depois para 2016, 2017 e atualmente a gente tem até janeiro de 2019 para apresentar esse plano. Além do plano diretor, a gente já tem a responsabilidade de concluir o plano de mobilidade municipal da cidade para 2019. Transversalidade e mobilidade urbana, quais são os aspectos da mobilidade urbana que vão aí colidir, mas que vão concorrer, e são questões que precisam ser observadas no plano diretor. Acessibilidade universal, nós estamos falando aí de portadores de necessidades especiais, aproveitamento dos espaços, mudança dos pisos, nós estamos falando aí de tratamento de acessibilidade, ponto de ônibus, pontos onde o cidadão tem as informações em braille, onde ele aperta o botão e ele sabe que ponto está. Alguns semáforos da cidade eles já se comunicam. Por exemplo, o cidadão aciona lá a botoeira do pedestre, o semáforo ele começa a dizer quanto tempo falta até que o semáforo abra, para que aquele pedestre possa fazer a travessia. São ações pequenas, mas que interferem na vida do cidadão de modo positivo, porque o portador de necessidades visuais, ele não vai enxergar, ele não vai ver. É uma ação pequena e está desconexa dentro do contexto, mas o plano de mobilidade urbana ele traz essa preocupação. O desenvolvimento sustentável dos recursos e das soluções que forem propostas, a equidade no acesso e uso dos espaços, a eficiência, eficácia e efetividade das ações propostas. Está se propondo, na verdade, com o plano de mobilidade urbana, construir indicadores que sirvam de ferramentas para que o gestor possa propor soluções, porém com acompanhamento. Segurança dos deslocamentos, o pedestre, está falando de fazer a separação, a devida separação dentro do contexto do sistema viário, para que os atores possam se deslocar com segurança, com o objetivo de redução dos custos urbanos. Custos urbanos, está falando de custos com acidentes de trânsito, custos com transportes de carga no meio geral, diminui o índice de congestionamento, se diminui o custo de transporte, para passar menos tempo no trânsito. Aí, o que a lei federal diz que deve ser o principal
balizador das ações do poder público no plano de mobilidade urbana? A preferência. Hoje, como a gente viu no primeiro desenho, nós temos os veículos e as motocicletas, ou seja, os automóveis e motocicletas, ocupando o topo da escala de prioridades. Quando se fala em abertura de vias, se fala em mais faixas, mais circulação, se fala de abertura de novas ligações, de novos acessos. Então, está se pensando exclusivamente, basicamente, pensa-se, e é muito mais fácil pensar dessa forma, do condutor. Uma ação de educação no trânsito, pensada até alguns anos atrás, você pensava, vamos fazer uma ação de educação no trânsito, o que vinha primeiro na cabeça era fazer uma cidadezinha, colocar lá um asfalto, um semáforo e dar carrinho para a criança conduzir mini veículos nessa pista. Mas o nosso posicionamento é diferente, o plano de mobilidade urbana ele traz essa necessidade de pensar diferente. A criança primeiro é pedestre. Então eu não posso fazer uma ação de educação no trânsito e dar um carrinho para a criança pilotar dentro do sistema. A gente precisa ensinar primeiro a ele a andar na via, a atravessar a faixa, a embarcar e desembarcar do ônibus com segurança. No segundo momento, quando ele tiver 18 anos, tiver idade adequada, ele vai aprender a ser condutor. Mas o pensamento, e eu, quando fui estudante da rede municipal, eu me lembro da gente brincar com caixa de papelão e farolzinho de copinho de Danone, porque era esse o pensamento que se tinha, se formavam condutores minis. Quando na verdade você precisa formar pedestres. E o plano de mobilidade, a lei da mobilidade urbana, ela tenta resgatar esse novo posicionamento, onde o ser humano ocupe, porque o ator mais frágil nesse sistema é o ser humano. O condutor é pedestre, o ciclista é pedestre. Todos os atores aqui, apesar de se utilizarem de um veículo, eles no final são pedestres em algum momento nesse processo. Então, o plano de mobilidade urbana ele traz essa escala de prevalência. O pedestre no topo, em segundo, o ciclista, em terceiro, facilidades de transporte público. Conexões, convênios, integração, sistema, novas linhas, novas oportunidades, novos terminais. Esse é o contexto que se traz de mudança. É por isso que ele está aqui no meio. É o terceiro item na escala de cima para baixo, de baixo para cima, porque ele é a via de ligação. Ele é o elo de ligação desse sistema. A partir do momento que esse item começa a funcionar, esses dois outros itens eles têm uma diminuição sensível. Sim, tendência mundial. Dentro desse contexto de mobilidade urbana, a gente desenvolvendo a apresentação, uma cidade como a nossa, que tem dificuldade, ou que não tem a cultura de investir em espaços de lazer, ou espaços públicos, ou que não consegue ofertar muitas vezes uma área de lazer, principalmente em cidades industriais, tem muito essa característica, são cidades cinzas, né, tem muito pouco verde. A gente trouxe aqui, na verdade, uma provocação. Não sei se alguém já ouviu falar dos parklets. O parklets é uma alternativa rápida e eficaz para áreas desprovidas de espaços públicos. Serve também como a criação de um lugar definido para o estar, um ponto de encontro. Sua implantação permite que uma comunidade reinvente seu próprio espaço de convívio, construindo novos imaginários possíveis da cidade. São Paulo já trabalha com esse contexto de parklets. Qual que é o objetivo dele? Promover convivência na via pública, ou seja, a utilização e ocupação dos espaços onde eventualmente você não tem um trânsito tão carregado. Ampliar a oferta de espaços públicos para o cidadão e estimular processos participativos e, nem eu estou chegando ali, os parklets podem ser propostos por qualquer um. Na cidade de São Paulo, uma empresa, uma indústria, um comércio, um shopping, pode se propor a criar esse espaço, que é o parklet. O parklet é esse cara aqui. Na via pública, ele se utiliza de uma infraestrutura de lazer e utiliza uma faixa, por exemplo, uma vaga que seria destinada a um veículo. Ou uma baia, por exemplo, aqui a gente tem no corredor de trólebus, nós temos aquelas baias, e funciona inclusive como elemento de urbanização e de embelezamento da cidade. Ou seja, ele é uma iniciativa que ajuda a diminuir a degradação do espaço. Eventualmente você não tem condição de investir, mas a iniciativa privada pode entrar aí também e manter e gerir o espaço. É uma solução, é uma proposta. São Paulo usa bastante, são vários os sistemas, alguns são só uma área de estar, outras você vê ali tem uma floreira, algumas
Tem estacionamento para bicicleta, 5, 6, 10 bicicletas, varia de acordo com o interesse do gestor. Aqui tem um exemplo aqui de instalação. Esse material